Você sabe aquela música? Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Aconteceu muita coisa digna de filme da Netflix que vocês vão ficar sabendo. Eu recebo muitas perguntas de como ser au pair, de como vim sofrer aqui nos Estados Unidos. Para responder essas perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre o intercâmbio de au pair e qual foi o meu processo, continue assistindo. Foi surpresa para muita gente quando eu decidi vir, porque eu não contei pra quase ninguém, não porque eu seja aquelas que, eu não vou contar meus planos para ninguém, porque quanto mais as pessoas sabem, mais elas estragam. Não, a intenção não foi essa, eu não tinha certeza se eu vinha. Então, eu achei melhor só contar depois que eu soubesse, pra evitar de eu ter que voltar pra aquelas pessoas depois e dizer, não deu certo. Então, muita gente acabou só ficando sabendo depois que eu já estava aqui e que eu comecei a postar as coisas no Instagram. Uma das coisas que mais me ajudaram na hora de vir pra cá, na hora de tomar a minha decisão de vir, foi assistir vídeos do YouTube com experiências boas e ruins de meninas que já estavam aqui. Eu queria vir pra cá consciente do que eu estava fazendo e com o maior número de informações que eu pudesse conseguir e o mais preparada possível. A gente assistiu tudo comigo e ela está de testemunha que tinha hora que eu estava muito feliz querendo vir pra cá comer Pringles de $1. Quando eu vi as meninas se lascando lá, eu dizia, vou nada. Ver isso aí acontecer comigo, do jeito que eu sou mole, ia acontecer. A minha intenção é contribuir com mais uma experiência, contando como foi o meu processo, para que isso venha, provavelmente, a ajudar meninas e meninos que ainda estão no processo e estão querendo vir pra cá. E a primeira coisa que vocês precisam saber é o que é o programa de au pair. Você vem ser babá nos Estados Unidos e você mora com os seus chefes. O primeiro passo para você se tornar um au pair é procurar uma agência. Se você quiser vir para os Estados Unidos, é obrigatório que você contrate uma agência. A minha agência é a Great Au Pair, e se vocês me perguntarem se eu recomendo essa agência, eu vou dizer que não. Aí vocês podem me perguntar, tá, Gleice, mas qual agência você recomenda e qual agência daria uma boa assistência? E eu lhe diria, depende do quão sortudo você é, porque cada experiência é única. Tem meninas que têm boas experiências com uma agência e tem meninas que têm más experiências com a mesma agência. Então, tudo vai depender da sua sorte. E mole do jeito que eu sou, você já vai imaginar que a minha assistência não foi boa. Pontos positivos da minha agência. O processo na minha agência ele é 100% online. Você não precisa se deslocar para outros locais para fazer as entrevistas e para iniciar o seu processo. Você pode fazer tudo da sua casa apenas por telefone. O pagamento da minha agência se dá apenas após o match. O match é igual ao Tinder. Você cria um perfil no site da agência e você fica analisando todas as famílias que tem lá. Quando você encontrar uma família que gosta e se essa família também gostar de você, vocês vão ter um match. Depois que eu achei a minha família, foi que eu paguei um valor de $700, na época dava 3 mil e poucos reais. Pontos negativos, já adianto que são mais que os positivos. A minha agência é pequena, então ela tem uma quantidade pequena de famílias e de au pairs cadastradas. O que isso significa? Que se você não se der bem com a família que você escolheu, que você teve lá o primeiro match, a possibilidade de você trocar de família existe, mas o processo se torna mais difícil. E o fato de ter poucas au pairs cadastradas é um ponto negativo, porque dificulta a sua possibilidade de fazer amigos. E eu sofri muito no início aqui, sem amigos, sem conhecer ninguém. Não tem LCC perto. A LCC é uma pessoa que é contratada pela agência que mora perto de você para tomar de conta de você. O fato da minha agência ser pequena e ter poucas au pairs fez com que a minha LCC trabalhasse com um raio de cobertura maior. Então, ela morava longe de mim. E eu meio que fiquei uns 8 meses sem LCC, ela não me respondia, eu falasse com ela, ela não atendia, ela não respondia minhas mensagens. E eu acabei ficando mais ou menos uns 8 meses sem essa assistência. O que me prejudicou em alguns aspectos, porque eu tive alguns conflitos com a minha família que eu queria resolver e eu não me sentia poderosa o suficiente para resolver sozinha. Eu precisava da agência do meu lado, então eu acabei passando por algumas situações que eu não precisaria ter passado se eu tivesse uma LCC lá me dando suporte. A minha agência não tem treinamento em Nova York. As meninas, quando chegam, elas passam uma semana em Nova York, lá num hotel maravilhoso, fazendo um treinamento, conhecendo a cidade, fazendo amizades. E a minha agência não tem isso. Eu fiz um treinamento online antes de vir pra cá. Segundo passo, a idade. Um dos motivos que me fez escolher os Estados Unidos foi o fato de eu já ter 26 anos e 8 meses quando eu descobri a existência do programa de au pair. Eu sei que na Europa, alguns países aceitam que você inicie o intercâmbio de au pair com 30, 31 anos. Mas o limite de idade nos Estados Unidos era 27 anos. Então eu fiquei na minha cabeça, para a Europa eu posso ir depois, mas para os Estados Unidos a minha única possibilidade é agora. Eu procurei várias agências para iniciar meu processo.
as mais famosas, e todas elas me negaram por causa da idade. Elas disseram que para eu iniciar o processo eu tinha que ter no máximo 26 anos. Então, segundo elas, era tarde demais, mas como eu sou teimosa, eu saí pesquisando, até encontrar uma que me quisesse com essa idade. O que leva a gente para o próximo passo, o inglês. Para você vir para os Estados Unidos como au pair, você tem que ter um inglês intermediário. O que isso significa? Que você tem que ter inglês suficiente para se comunicar, para fazer uma conversa fluir. Aí você me pergunta, Gleice, você tinha esse inglês? Tinha. Uhum. O meu inglês ele não é bom hoje. Imagina, 1 ano e meio quando eu vim pra cá. Meu inglês era horrível, inglês de escola pública. Eu sabia o que? As cores, os animais, o dia da semana. Então veja aí, eu fui negada na única agência que me aceitou por causa do inglês. Aí eu vou contar o que eu fiz no teste de inglês e por que eu não passei. Eu não passei porque eu não tinha inglês, mas eu não me orgulho, não recomendo o que eu fiz. Eu vou contar porque eu falei que eu ia contar como foi meu processo e isso fez parte do meu processo. Como a entrevista ia ser por telefone, eu contratei um professor de inglês para ficar do meu lado. Para ele eu ia colocar, o meu plano era colocar a ligação no Viva Voz, ele ouvia a conversa e me orientar nas respostas. Caso eu não entendesse alguma coisa, ele me orientar, e assim eu achei que eu ia passar, já que eu realmente não tinha o inglês. Mas isso não aconteceu, porque o fato dele estar no meu lado me deixou muito nervosa. Eu não conseguia pensar, porque eu sabia que ele estava ouvindo e que ele ia me dar a resposta. Então, assim, eu me atrapalhei toda, fiz tudo errado, caguei tudo e não passei. E eles disseram, olha, não dá mais tempo não pra você já vai fazer 27 anos. Eu enlouqueci pra aprender inglês, minha gente. Eu transformei a minha vida numa escola de imersão. Eu fazia Duolingo 24 horas do dia, ué. Ficava com os dedos. Eu ia dormir com os dedos e os pulsos doendo toda noite. Eu tenho um cinto de prova. Eu mudei o idioma do meu celular para inglês, então se eu quisesse ver alguma coisa no meu celular, tava tudo em inglês, eu não entendia nada, mas eu ia ter que me virar. Ouvia música e traduzia música 24 horas do dia, cantava as músicas lendo as letras, né, acompanhando a música 24 horas do dia, assistia filme com legenda e áudio em inglês, não entendia nada, mas é impressionante como a imersão faz você evoluir rápido. Eu evoluí o meu ouvido muito rápido, que eu até fiquei surpresa quando eu cheguei aqui. Eu entrei em grupos do Facebook da au pair e eu procurei meninas que tivessem arquivos das perguntas que eles fazem normalmente, que as agências fazem normalmente nas entrevistas, para eu ler essas perguntas, preparar as minhas respostas e memorizar perguntas e respostas. E assim, quando eu fui fazer a minha entrevista na outra agência que eu achei, né, que é essa agência que eu estou hoje, eu já me sentia mais confiante e mais confortável em responder as perguntas, eu já sabia mais ou menos o que esperar. Então, assim, o meu estudo ele foi estratégico e voltado apenas para passar no teste. Então, assim, eu não tinha inglês para vir, mas para passar no teste eu adquiri em poucos meses. E esse estudo do teste também me ajudou a conversar com as famílias, porque eu pesquisei também, assisti vídeos e tal, eu sabia mais ou menos o que as famílias perguntariam para mim, e eu sabia o que eu deveria perguntar para elas também pelas pesquisas que eu fiz. Então eu coloquei tudo num papel, eu decorei tudo, mesmo sem muitas vezes saber o que eu estava falando, mas estava lá decorado. Você tem que ter experiência com criança. Você tá vindo ser babá, então eles esperam que no mínimo você saiba cuidar de uma criança. Aí vocês me perguntam, mas Gleice, você tinha experiência com criança? Tinha. Não tinha de forma alguma, nunca trabalhei de babá na vida. Mas tem uma coisa que eu tinha, que eu tenho até hoje, que é responsabilidade. Eu sabia que se eu viesse, eu ia fazer um bom trabalho com as crianças. Eu ia cuidar das crianças com responsabilidade, com cuidado, com amor. A prova tá aí. A mãe pode até ter outros problemas comigo, mas jamais será porque eu não trato bem as crianças dela ou porque eu não cuidei como eu deveria cuidar. E tem outros pontos também. Não é só mulher que pode fazer o intercâmbio, o homem também pode fazer. Não pode ser casado, não pode ter filho, tem que ter experiência com direção. Assim, não é uma exigência. Algumas famílias não precisam que você dirija, mas eu não recomendaria vir sem experiência ou sem habilitação, porque nesse país, se você não morar numa Nova York da vida no centro, você precisa ter um carro. Não tem transporte público. Então, ou você vem com habilitação e acessa um carro para você viver a sua vida, ou você vai passar o seu intercâmbio inteiro trancado dentro de casa, porque você não vai ter dinheiro para andar de Uber sempre que você precisar. Aí, mais uma vez, você pergunta, e você tinha essa experiência com carro, Gleice? Tinha. Nunca tive carro na minha vida. Às vezes que eu dirigi carro foi levando amigo bêbado para casa, sendo motorista da rodada. Dirigi o carro dos machos que eu andava. Porém, sempre andei de moto. Moto é bem mais perigoso do que carro. Moto exige de você que você tenha uma responsabilidade maior, porque qualquer quedinha numa moto você pode morrer.
Então, por mais que eu não tivesse carro, eu não tivesse tanta experiência assim com carro, eu sempre fui muito responsável no trânsito. Eu bati o carro quando eu cheguei aqui, bati o carro quando eu cheguei aqui. Eu dei PT no carro quando eu cheguei aqui, eu dei PT no carro quando eu cheguei aqui. Eles tiveram que trocar o carro por minha causa, eles tiveram que trocar o carro por minha causa. Mas acidentes acontecem. O acidente não foi por falta de responsabilidade ou por falta de atenção ou porque eu não sabia dirigir. Foi no mais puro e simples significado da palavra, um acidente. Superado esses requisitos mais importantes, você passa para a fase de procura da família. E como eu tive que preencher vários requisitos para estar aqui, eu cheguei à conclusão de que eu precisaria exigir alguns requisitos da família que quisesse me ter. E eu fiz uma lista desses requisitos, partindo dos vídeos das meninas que eu assisti. Eu vi o que elas tiveram, que foi positivo para as experiências delas, e falei, eu quero isso também na minha experiência. A minha lista de requisitos era mais ou menos assim, eu vou ler aqui. Carro, fim de semana de folga, apesar da agência possibilitar que a família só lhe dê um fim de semana completo por mês, eu falei que eu só viria para uma família que me desse todos. Eu queria um quarto com privacidade e um banheiro só para mim. Eu queria uma família que não tivesse curfew. Algumas famílias, elas colocam curfew para menina. Então, por exemplo, você tem que voltar para casa antes da meia-noite. Eu não sou uma adolescente, muito menos a Cinderela. Então eu falei que eu só vinha para casa se eu tivesse a liberdade de sair e voltar da casa quando eu quisesse. Eu queria no máximo 2 crianças, porque eu só tenho 2 mãos. Então mais do que 2 crianças eu sei que eu não ia dar conta. Eu queria mãe ou pai solteiro, eu não queria um casal, porque eu tive alguns problemas com ciúme no Brasil que me deixaram traumatizada. E eu falei, eu não vou para uma casa que vai ter um casal lá, porque depois essa mulher vai ficar com ciúme de mim e eu vou me lascar, ela vai me demitir, vai me expulsar, me colocar no meio da rua. Eu preferia uma mãe solteira, porque eu não queria ter que lidar com um homem, porque homem a gente sabe como é, podia ser que acontecesse uma situação de assédio, alguma coisa assim, e eu preferia evitar contato com o homem. Eu queria que os pais das crianças trabalhassem fora de casa, porque a gente sabe como criança é quando tá perto da mãe, é diferente. Eu não consegui todos os requisitos, o que era esperado, porque é bem difícil conseguir tudo isso. Eu tenho um carro no meu tempo off, eu tenho um fim de semana de folga, eu tenho um quarto privativo, né, que é no porão, eu tenho um porão inteiro só pra mim. Mas aí, com relação ao banheiro, eu tenho vaso e pia embaixo, não tem chuveiro, eu tenho que ir para o primeiro andar para tomar banho. Então, eu consegui metade do requisito, né? É ruim não ter o chuveiro, é ruim, porque às vezes eu chego de madrugada de uma balada, um negócio assim, eu quero tomar banho para dormir, eu não posso, não tenho chuveiro, porque se eu for tomar banho lá em cima, eu vou acordar todo mundo a andar fazendo barulho. Não que eu vá chegar louca fazendo barulho, é porque as casas aqui, qualquer coisinha, qualquer passo que você dá, a casa inteira ouve. Então eu achei maravilhoso o fato do meu quarto ser no porão, porque aí eles não me escutam. Eu falei que eu queria uma mãe solteira, né? Então assim, eu consegui também pela metade. Ela era casada quando eu cheguei, mas ela falou que o marido dela morava em outro país e ele vinha só com frequência ver as crianças. Eu consegui também esse requisito pela metade. Ela trabalha fora de casa uns 3 dias na semana, só trabalha em casa no escritório uns 2 dias. Eu cheguei, ela trabalhava mais ou menos 3 dias fora e 2 dias em casa, então eu também foi outro requisito que eu consegui pela metade. Eu sei que assim, em resumo, eu descobri o programa de au pair em maio, quando uma menina de Mossoró chamada Letícia veio. Eu via no Instagram dela, ela dizendo que tava vindo ser babá aqui, mas ela é muito engraçada, assim, muito espontânea, eu achava que ela tava brincando, eu não sabia o que era. Aí eu perguntei pra ela, ela falou que era au pair, eu comecei a pesquisar. Em maio de 2018, sei o processo, né, depois de achar a agência que me quisesse por causa da idade e passar na entrevista de inglês em julho. A agência me deu até 25 de setembro pra fechar o match, porque eu tinha que estar aqui antes do meu aniversário de 27 anos. Eu fechei o meu match 24 de setembro, ou seja, um dia antes. Tirei o meu visto em Recife na primeira semana de outubro e cheguei aqui 17 de outubro. Meu aniversário de 27 anos era 21 de outubro. Então, assim, foi tudo muito corrido, muito apertado. Mas é isso, a minha família não é um sonho, não é perfeita. Eu passei por muita coisa depois que eu cheguei aqui, né, até hoje. Pensei em desistir, quis matar, mas os meus boletos não deixam. Quem controla a minha vida são os meus boletos. Sempre que Kate pensa em desistir, ela escuta grafite, mas sempre que eu penso em desistir, eu olho os meus boletos. São eles quem decidem quais decisões eu vou tomar na minha vida. Se um dia, talvez quando eu me mudar dessa família, eu possa contar tudo que eu passei. Eu não quero contar agora, porque eu tenho receio de que de alguma forma que eu contar aqui vai chegar nela e eu quero evitar esse estresse, evitar essa fadiga. Então, quando eu mudar de família, eu conto com detalhes toda a minha experiência com essa família que eu tô agora. E eu acabo soltando algumas coisas no dia a dia lá no Instagram. Nada muito intenso, né? São mais pequenos estresses do dia a dia que eu acabo contando lá. Se você quiser acompanhar em tempo real, é só me seguir lá. Mas, por enquanto, deixa do jeito que tá. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau!